A paz do Senhor, meus amados. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 17. Na verdade, nós temos hoje o chamado aprofundamento ou mergulho na palavra, no qual nós pegamos a ministração de domingo de manhã e de domingo à noite e procuramos exatamente nos aprofundar nas quintas-feiras, para que depois das quintas, os irmãos que participaram, se aprofundaram, possam nas casas, junto às famílias, nos cultos domésticos, transmitirem para as pessoas a palavra de Deus, dando continuidade a esta palavra. Vamos ler parte do capítulo 17 apenas, para que possamos ganhar tempo, quando diz assim a palavra: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que andasses. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite em seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes, desde o dia em que te mandei, houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Porém abati todos os seus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Até aqui, oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós dedicamos ao Senhor os momentos que o Senhor nos concedeu para que passássemos aqui, debruçados na Tua Palavra, nos humilhando aos Teus pés, para que o Senhor possa continuar nos edificando, nos consolando, nos tratando, nos levando ao arrependimento, tratando as áreas ainda não tratadas de nossas vidas. Nós te pedimos, ó Todo-Poderoso Espírito Santo de Deus, que o Senhor exalte poderosamente o nome do Senhor Jesus, nos momentos que passarmos aqui, através do instrumento da graça, que o Senhor quis escolher, para com esse instrumento salvar e edificar o teu povo. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Na divulgação que nós fizemos desse culto de ensino, nós falamos sobre a comunicação da palavra de Deus, que é muito flagrante em toda a Bíblia, tratando de pelo menos dois temas. O primeiro tema, você pode colocar que a Bíblia ela é a mais consistente exposição tratando da questão da tragédia. Tragédia porque aquilo que nós chamamos de pecado, né, traduzido da palavra grega hamartia, Aristóteles chamou de tragédia mesmo. Então a Bíblia, mais do que qualquer outra literatura, e não é exagero dizer que a Bíblia, comunicando a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, não é exagero dizer que ela tem pelo menos 70% de literatura. Então esta palavra, ela trata de forma ímpar da tragédia do pecado.
E essa tragédia, ela tem pelo menos duas divisões. A primeira divisão mostra o fato da desobediência desabrida. O homem desobedeceu, se rebelou mesmo contra Deus, e nessa desobediência ele se associou ao inimigo de Deus. Ele pegou tudo que Deus tinha dado para ele, e não podemos dizer que ele traiu a Deus, porque o elemento, o princípio ativo da traição é a surpresa, e não tem como surpreender Deus, né? E é bem verdade que o pecado que você vai cometer amanhã, para Deus ele é um flagrante hoje. Então o homem traiu a si próprio, ele traiu o projeto de Deus para a sua vida, traindo a si próprio. Então, nesse primeiro aspecto, é o que temos, esta condição em que o homem se rebela contra Deus, ele se levanta contra Deus, ele desobedece desabridamente, e no segundo momento, nós temos o quê? No segundo aspecto, temos o quê? Para agravar a situação do pecado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar uma reaproximação de Deus através dos seus próprios meios, através dos seus próprios méritos. É aquilo que teologicamente nós chamamos de autossoteriologia ou autossalvação, autojustificação, que é o real problema humano, né? A multiplicação das religiões trata ou tem a ver exatamente com isso, é cada um querendo construir o acesso a Deus do seu modo, da sua forma, cada um concebendo o entendimento próprio da forma como eles se aproximarão de Deus e, claro, se aproximar de um Deus que eles concebem, poder subjugá-lo, poder utilizar esse Deus. Mas quanto ao Deus da Bíblia, ao Deus verdadeiro, esta segunda situação só piora a primeira, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse contexto, porque você tem aqui a intenção do rei Davi de construir um santuário que pudesse ser instrumento desse relacionamento com Deus, pudesse de alguma forma viabilizar esta comunicação, esse convívio, pudesse ser instrumento de interação entre o seu povo e Deus, entre ele, o seu povo e Deus. Fazendo uma leitura corrida do capítulo 17, nós vamos entender que Davi, ele esteve bem intencionado, mas se nós fazermos uma leitura mais detida, nós vamos compreender que muitas vezes o pecado ele está maquiado por aquilo que aparentemente são boas intenções. E o próprio Davi depois ele iria escrever: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, muito conhecido. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. De outra feita, ele vai dizer: quem é que pode expurgar-se dos seus próprios erros, né? Então, na verdade, a intenção de construir um templo para Deus, um santuário para Deus, ele remonta à ideia pagã, normal. A ideia dos povos sem Deus que tinham esta ideia, esse pensamento de um Deus incontradiço, de um Deus, vamos dizer assim, versátil, de um Deus praticável. Vamos usar esses termos para tentar passar a compreensão do que a palavra está nos dando. Então isso era mais do mesmo. E qual que é o contexto que nós temos aqui, quando esta intenção acontece? Você tem um contexto de tragédia. No capítulo 13 de 1 Crônicas, você tem exatamente a morte de Uzá, quando inflamados, influenciados pelo mundo daquela época, a arca de Deus estava sendo trazida num carro de boi novo, o modo operante do mundo dos filisteus, aparentemente muito bem intencionados, o povo naquela condição bastante eufórica, a nação toda empolgada com aquilo. Você imagina que houve ali toda uma movimentação, um custo, um capital do Estado que se moveu para bancar aquilo ali, toda uma estratégia, né? Toda uma
uma organização nos seus mínimos detalhes para que aquele evento, que era o transporte da arca, acontecesse. E eu fico pensando, irmãos, como que é perigoso nós, como servos de Deus, agirmos de uma certa forma só porque todo mundo está fazendo, só porque todo mundo está concordando, só porque aquilo é normal, é aceitável para todo mundo, né? E eu estava lembrando no devocional que eu fiz dia desse, não me lembro qual dia, com alguns irmãos, lembrando que era o ano de 1985, quando ali na esplanada dos ministérios, eu era um recruta do exército, premido ali com vários outros por multidões, né? Quando da morte do presidente Tancredo Neves, e a nação estava vivendo euforia muito grande, porque pelo menos em tese, né, terminava em tese governo ditatorial militar e teria democracia. Então a nação estava na estratosfera das emoções, do otimismo, né, com a vinda daquele líder. Dizem que ele tinha dito que se ele tivesse o apoio da Arena, ele não precisaria nem de Deus para ganhar as eleições. E nós estávamos lá, multidões que haviam descido do céu da euforia para o inferno da depressão, a nação toda chorando, né? Ele estava ali subindo na rampa do Palácio do Planalto, sim, mas era um caixão, porque Deus não se deixa escarnecer, né? Então eu fico lembrando do que aconteceu no capítulo 13 do livro de 1 Crônicas, né? A nação naquela euforia toda, naquela empolgação toda, e todo mundo errado, ninguém para fazer assim, ó, ninguém para chamar atenção, ninguém para falar de um desconfiômetro, ou para ser um desconfiômetro naquela situação de pura euforia, que escondia em si mesma a própria tragédia, que se manifestaria através da morte de Uzá. Porque as coisas de Deus estavam sendo conduzidas do modo humano, da forma humana, e o homem ele precisa se render e perecer. Ele só tem essas duas alternativas: ele se rende a Deus, que se manifesta com graça e com misericórdia, ou ele perece. E o capítulo 13 mostrou isso. Já no capítulo 14 você vai perceber que essa situação vai sendo trabalhada, né? Quando o capítulo 14 mostra Deus honrando Davi, porque ali ele se humilhou. Então as nações reconhecem o reinado de Davi. O texto ali fala do reinado de Irão, de Tiro, né? E Flávio Joséfo, um grande historiador, coloca que Tiro era naquela época o armazém do mundo, o comércio do mundo dependia de Tiro. Então você não tem ali uma aliança de Davi com a impiedade. Pelo contrário, diferente dos outros reis que fizeram aliança com os outros povos para atenderem às suas conveniências pecaminosas, o que você tem no capítulo 14 é Deus sendo exaltado pelos povos nessa representação de Tiro, na importância que Tiro tinha para as nações comercialmente. É muito amplo isso aí, não dá para a gente explorar muito agora, mas esse é um fato. E Davi, o texto ali diz que viu Davi que o Senhor o tinha exaltado. O nome Senhor, que ali aparece em várias partes do Antigo Testamento, é uma referência à intimidade com Deus, porque esse nome ele era citado uma vez no ano, quando o sumo sacerdote entrava no santuário. Esse nome que os judeus até hoje não gostam de proferir, né, porque ele expressa essa intimidade, até porque os valores vocálicos desse nome são incertos, né? Nós chamamos Jeová, alguns mais avalizados estudiosos dizem que a expressão seria Yahuwah, né? Mas o fato é que se perdeu os valores vocálicos, já que o hebraico é um texto consonantal, né? Mas de qualquer forma é um nome que expressa a intimidade com Deus, né? Significando o nome de Deus em três tempos, conjugado em três tempos: o Senhor foi, o Senhor é e o Senhor será. E Davi, quando ele cita esse nome, viu Davi que o Senhor o tinha legitimado,
o tinha vindicado. Então, a honra toda era para o Senhor, do qual vinha as únicas condições para que o homem dele se aproximasse. Davi entende isso depois da tragédia do capítulo 13. Ele estava totalmente vergado ali, humilhado. Depois você segue para o capítulo 15, né, quando ele se humilha mais ainda, né? Nesse contexto você tem a situação da filha de Saul, que desfaz de Davi, e ele coloca Mical no capítulo 15, versículo 29, quando ele, ao entrar à arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando para a janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração, né? E o contexto coloca que ele falou para ela: não, eu me humilho mesmo diante do Deus que escolheu a mim ao invés do seu pai Saul. Eu me humilho e me humilharei ainda mais. Irmãos, esse é o ponto, esse é o foco. É quando nós nos desarmamos por completo, entendendo que nós não temos condições de nos aproximar dele. Nós não temos condições de construir uma ponte para chegar a ele, como as N religiões pretendem. É uma questão da graça e da misericórdia de Deus, o acesso a ele. É o que Paulo em Efésios 2, versículo 8 coloca: não vem de vós para que ninguém se vanglorie, mas vem de Deus. Então Davi, ele é levado, ele é trabalhado, esse homem que tinha suas limitações, esse homem que pecou terrivelmente, e que ao mesmo tempo escreve a maior expressão de arrependimento de toda a Bíblia, que é o Salmo 51. Então ele é trabalhado para entender esta dependência total da misericórdia e da compaixão de Deus. Ele é trabalhado para se abrir de forma quebrantada, para que Deus pudesse se manifestar nesse solo do quebrantamento, nesse solo da humilhação. Eu me lembro que quando o fariseu religioso ele entra no templo, ele se exalta, ele fala várias vezes ali de si mesmo, do que ele faz, do que ele produz, do que ele é, enfim, mas ao mesmo tempo o publicano, que era uma das classes mais desprezadas daquela época, o publicano ele se humilha, ele bate a mão no peito e ele ora dizendo: tenha misericórdia de mim. E a gente aprende que a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras gregas, para traduzindo, significar colocar o miserável no coração. O publicano, quando ele diz tem misericórdia de mim, da mesma forma que o sentido que Davi ora no Salmo 51, ele está colocando, podemos ver desta maneira: Senhor, coloque esse miserável que sou eu no teu coração, ou ele está enrolado. Se o Senhor não coloca esse miserável que sou eu no teu coração, ele está perdido, está condenado de forma inevitável. Então esse processo, ele precisa ter abertura nos nossos corações, para que ele, vindo a nós com misericórdia e com graça, ele possa nos dar a possibilidade de conviver com ele. Nós temos aqui um problema bem humano. Jesus morre na cruz porque o pecado separou, o pecado apartou o homem de Deus. A questão de querer construir um templo remonta a isso, a necessidade de comunhão. As pessoas sentem nas várias religiões essa necessidade de comunhão. Os vários santuários que são erigidos, as várias romarias mostram isso. O ser humano ele tem necessidade de comunhão com Deus. O problema é que ele quer construir a ponte para que esta comunhão aconteça. E aí você tem a evolução da tragédia do pecado. A resposta de Deus para a tentativa de se aproximar dele com os seus próprios méritos é a morte, é a destruição, é o que vimos no capítulo 13. Então Davi ele aprende isso, e quando chegamos ao capítulo 17 do livro de 1 Crônicas, você tem o profeta Natã, conselheiro de Davi, voltando, porque um conselho é aquele conselho que eu posso te dar a grosso ver, e não quer dizer que eu como pastor tenho toda a verdade, não quer dizer que a mulher de Deus, o homem de Deus convertido tem toda a verdade. Nós podemos ter um entendimento equivocado daquilo que é a palavra de Deus,
Não está sobre nós a espada de Deus para um golpe fatal, se nós tivermos um entendimento equivocado dos desígnios de Deus, como aqui Natan estava equivocado, e ele não deixava de ser um grande homem de Deus por causa desse equívoco. E é tanto que ele mostra a sua grandeza, quando ele, ouvindo a palavra de Deus, ele se retrata, ele coloca para Davi a verdadeira vontade de Deus, o verdadeiro propósito de Deus. E aqui você tem dois tempos. Você tem aqui o tempo do homem, a percepção de tempo do homem, né? Porque Davi entendia nessa percepção de tempo, de existência dele, que ele poderia construir uma casa para o Senhor. Aí colocam sobre a questão Cronos, né? Que é o tempo do homem. E você tem o Kairos, que é o tempo de Deus, que ali se manifesta. Então Deus começa a falar para Davi, tanto das coisas passadas, quanto presentes, quanto futuras. E nesse sentido, ele aponta principalmente para Cristo. Ele aponta para Cristo, porque nós temos em Davi a ascendência de Cristo. Então, enquanto Davi está pensando humanamente nas questões mais de cunho arquitetônico, temporal, Deus está levando Davi a ter um olhar, a lançar os seus olhares para o eterno. Esse é o propósito de Deus para o seu povo. Até porque, quando entendemos crônicas, nós temos uma questão também do tempo. A palavra crônica, ela significa Deverei Hayamim, que é as coisas daqueles dias, os acontecimentos daqueles dias. Ou seja, os egressos de Babilônia, que estavam agora reconstruindo a sua situação de volta à terra de Israel, essa gente precisava entender que havia um ideal na eternidade, e é por causa disso que no livro de 1 Crônicas praticamente não aparecem os delitos de Davi, porque a intenção é mostrar o ideal de Deus. Esse é o propósito de Deus, esse é o ideal de Deus. Aquelas outras práticas que acontecem no livro de 2 Samuel, o assassinato de Urias, o adultério, aquelas práticas todas, aquilo aconteceram dentro do tempo de Davi, dentro da realidade humana, mas na eternidade, no propósito de Deus, aquilo não constava. Isso é muito importante para nós. Essa perspectiva de crônicas é muito importante para nós. Então, Davi não está mais nesse tempo. Quem está vendo isso aqui são as pessoas que voltam de Babilônia para a terra de Israel. Então, eles precisavam entender isso. Deus tem um tempo vindo da eternidade que Ele quer manifestar, Ele quer mostrar para o seu povo a sua boa, perfeita e agradável vontade, e com base nos princípios, nos valores que Ele está nos mostrando na sua palavra, nós precisamos construir o nosso caráter, nós precisamos pautar as nossas vidas. Precisam esses valores serem o fundamento sobre o qual nós pautamos nossa conduta, nossa ética de vida. Então você imagina que vem uma gente alquebrada, vem uma gente que olha para aquela situação presente no momento e vê que aquela glória do templo de Salomão, do passado, era passado, aquilo tudo tinha sido destruído, porque o pecado fez aquilo, destruiu tudo. No entanto, eles precisavam se apegar a esse fato de que Deus estava lhes dando uma oportunidade, vinculando eles de novo aos seus propósitos perfeitos. O Deus eterno, aquele que foi, que é e que há de ser eternamente, estava de novo dando-lhes oportunidade para eles serem linkados a Ele, vinculados a Ele. Então, esta experiência de Davi com relação àquilo que nós queremos, em contraste com aquilo que Deus quer, precisa ser passado para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos velhos, precisa ser passado de geração em geração. E quando eu fico analisando o que temos aqui, é engraçado, né? Você tem toda aquela boa intenção, aquele propósito, né? Pelo menos em tese, né? Porque, como expliquei, aquilo que aparentemente é boa intenção pode estar ocultando, pode estar maquiando a nossa impiedade mesmo, o nosso pecado mesmo, aquilo que nos torna comum com as pessoas que também não tiveram encontro com Cristo. Mas
o fato é que temos aqui uma palavra tanto para o crente, que tem uma experiência real com Deus, com Cristo, e que queira fazer algo que, a seu ver, está correto, e depois vem Deus e lhe mostra a perspectiva correta, lhe mostra o objetivo que vem de Deus mesmo, e você tem uma palavra evangelizadora, porque, se não vejamos, eu vou construir uma casa para Deus, né? E aí Deus chega para Davi e diz: não. O versículo 9 em diante mostra isso. Eu vou estabelecer, eu vou plantar Israel. Essa expressão é utilizada. Eu vou plantar Israel de modo seguro, de forma que os seus inimigos não o espantem mais. É eu que vou promover a habitação. É eu que vou promover uma condição de estabilidade, de comunhão, vem de mim. Aí no versículo 10, ele reforça isso ainda mais, dizendo para Davi que ele vai lhe fazer casa, eu lhe farei casa. Aí você prossegue no contexto bíblico geral, o capítulo 14 de João, muito conhecido, Jesus fala da mesma coisa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Então Deus está elevando a mentalidade do rei Davi para esse caminho que é a eternidade. Está tirando a concepção de Davi de comunhão, desta situação normal dos povos, desta estrutura pagã, para elevá-lo àquilo que os povos não tinham visto antes. Eu estava dizendo que o que nós temos quando Deus chega para Israel e diz: olha, eu sou o único Deus, não terás outro Deus adiante de mim. Esse conceito elevado de divindade e ao mesmo tempo de relacionamento com Deus, os povos não tinham conhecido ainda. Desde que o pecado entrou no mundo, então os povos não tinham conhecido aquele conceito tão exaltado de divindade e de comunhão e de relacionamento. A excelência do relacionamento que Deus ensina, que Deus transmite pela graça ao povo de Israel, as nações não conheciam ainda. Como a gente gosta de repetir, graça porque houve salvação em toda a história do pós-queda, né? E se houve salvação no Antigo Testamento, salvação foi só pela graça. Então cremos, como dizia John Stott, que a graça de Deus ela já reinava soberana desde o Antigo Testamento, né? Enfim, e o que nós temos aqui é Deus trabalhando isso, elevando esse entendimento com relação ao que é habitação, ao que é adoração, ao que é convívio com Ele. Irmãos, isso aqui joga muita coisa por terra. Se nós tivermos abertura para o que Deus está fazendo aqui com Davi, joga muita coisa por terra, joga muita crendice que ainda persiste no meio evangélico, desfaz de muito disso. Como, por exemplo, nós estamos aqui num prédio que é pequeno, poderíamos estar num prédio enorme, com 100, 1000 pessoas ou mais, mas seria um prédio onde a igreja estaria reunida, né? Você percebe Apocalipse capítulo 21, versículo 23, quando no apagar das luzes da história desse mundo pervertido, então há uma declaração solene ali por parte do apóstolo João, quando ele diz o seguinte: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Ele habitará com eles, Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. Esta palavra tabernáculo, se você verter do grego para o hebraico, você vai encontrar a sukkah, né, que é a tenda, né, ou sukkot, se for o plural. Então Deus fez esse povo peregrinar ali pelo deserto e Ele próprio coloca para Davi que ele se manifestou em tendas, na Sukkot, ou na Sukkah simples ali, aquela simples tenda, daí vem até a festa dos tabernáculos, para passar esse entendimento que o Deus que é transcendente, Ele que habita nas alturas, Ele também habita entre o quebrantado
e humilde de coração, e ele veio exatamente da glória para esta realidade humilhada numa sucá ou numa tenda de carne. Ele veio, não é isso que o apóstolo João coloca? Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio, o apóstolo João registra isso, ele veio nessa condição, ele veio para a nossa realidade. Assim ele se manifestou, nesta condição nossa, para nos alcançar, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, que assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte ele eliminasse o poder daquele que tinha o aguilhão da morte, a saber, Satanás. Então ele vem a nós para que nós não morrêssemos, Nós morreríamos na tentativa de continuar chegando a Ele até o final das nossas vidas. Nós morreríamos fazendo com que a existência humana se tornasse o pior dos acidentes biológicos, se não fosse a misericórdia, se não fosse a compaixão de Deus. Morreríamos toda a humanidade, não haveria um só que haveria de conseguir. O salmista Davi coloca isso. Ele olhou do céu da terra e não viu um justo, ou seja, ninguém conseguiu, ninguém teve êxito, até que ele tivesse misericórdia, até que ele manifestasse a sua compaixão e estendesse a sua mão. Então, o contexto bíblico todo mostra exatamente Deus corrigindo a concepção que as pessoas têm de Deus, a concepção que as pessoas têm também dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Irmãos, é muito importante que nós nos preservemos nessa abertura, para que Deus possa continuamente nos tratar, nos reorientar, atingir aquelas áreas não tratadas das nossas vidas, para que nessa abertura a obra dele possa ir sendo consumada. Nesse sentido, a gente concorda com uma frase que diz: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque a nossa natureza humana, ela tem várias áreas ainda não mudadas, e que são comprometedoras. Todas elas são comprometedoras, todas elas têm o poder de nos separar de Deus se nós não dermos abertura para o tratamento. Esse homem que está aqui, Davi, ele foi um homem com N erros, N limitações. Agora, o ponto alto de Davi, o ponto virtuoso de Davi foi a abertura, foi a abertura ampla que ele deu para que Deus pudesse tratá-lo, E esse tratamento, ele se expressa sobretudo na questão relacional, é o relacionamento com Deus. Qual a importância que o relacionamento de Deus com Deus tem para você? Essa importância dada ao relacionamento com Deus é que vai ditar até que ponto Deus vai te tratar, até que ponto Deus vai agir na sua vida, te levando a uma intimidade cada vez maior com Ele. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque essa comunhão, que foi o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário, pela história, ela foi o alvo do inimigo, destruir a comunhão, através de várias maneiras, através da apostasia, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, a luta dos apóstolos com os falsos apóstolos, com os falsos mestres, foi uma luta intensa, foi uma luta implacável. A igreja primitiva, ela tinha uma militância que procurava coibir o engano, eles tinham a preocupação tanto com as ações do inimigo expressas na apostasia, como também as ações do inimigo através daqueles que estavam dentro da igreja e que não estavam sendo devidamente amadurecidos. E quando a gente fala das situações que prejudicam a comunhão, que são investimentos do inimigo contra a comunhão, olhando para os nossos dias, a gente percebe que
o problema do vírus chinês tem sido um instrumento do inimigo contra a verdadeira comunhão. Porque é disso que o contexto fala. Deus dando condições, Deus promovendo ações para que o homem pudesse se relacionar com ele. Não é verdade? E o fato é que tem irmãos que há mais de um ano e meio não congregam mais. Todos os ministérios sérios, né, estão se ressentindo, uns mais, outros menos. Né? Um ministério como a IDB Canangolândia aqui pequeno numericamente, né? A gente está sentindo muito isso. Tem irmãos que nunca mais voltaram a congregar. E que Deus tenha misericórdia, porque se eles não têm abertura para a palavra de Deus, eles não vão perceber que esta é uma obra que vem do inimigo. As pessoas vão para vários lugares. As pessoas se aproximam, as pessoas ficam próximas dentro dos ônibus, dos metrôs. Não que a gente seja contra as práticas de prevenção, as práticas sanitárias, de modo algum. Nós não somos estúpidos a tal ponto, mas o fato está aí. As pessoas estão em todos os lugares, os shoppings lotados, né? Os ônibus lotados, né? E agora, recentemente, um número muito grande de prefeitos, de governadores, abriram tudo e estão até celebrando que o carnaval vai acontecer a pleno vapor. Os irmãos que estão acompanhando sabem disso. A celebração já pelo fato de que as restrições caíram por terra para que o carnaval aconteça sem problema nenhum. Né? Quer dizer, você tem essa situação, a comunhão do mundo com Satanás, com o pecado, eles em comunhão uns com os outros para promover aquilo que é avesso à palavra de Deus. E na contrapartida disso aí, ou no fluxo disso aí, melhor dizendo, você tem a comunhão com Deus prejudicada. Não é? Você tem as pessoas que descuidaram daquilo que é tudo, porque a correção disso que aconteceu com Davi é o sentido da nossa existência, é o sentido da nossa vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para que o relacionamento com Deus voltasse, para que o convívio com Deus voltasse. Sem esse convívio, a separação de Deus é o conceito verdadeiramente bíblico de morte. O conceito bíblico de morte é a ausência de Deus. A morte física é um detalhe, vamos assim colocar, dessa tragédia que encontrará a sua expressão maior na eternidade. Quando as pessoas entrarem na eternidade sem Cristo, e aí não tem mais retorno, então você vai ter a expressão mais real dessa tragédia, da qual a morte física é um detalhe. Não é? Então as pessoas estão brincando com aquilo que é tudo, nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. Não é porque eu simplesmente quero que os irmãos voltem a estar aqui, a congregar para uma questão de, eu sei lá, de satisfação minha, né? Ou para eu não me ver assim constrangido quando às vezes eu chego aqui, tem poucas pessoas, tem 3, tem 4. Não, eu estou preocupado mesmo com a comunhão das pessoas. A gente foi enviado, nós somos enviados para mostrar para as pessoas que a comunhão com Deus, ela é tudo. A comunhão com Deus é tudo. E nós poderíamos encerrar fazendo a seguinte pergunta: qual que é a prioridade que a comunhão com Deus está tendo para você, está tendo na sua vida? Né? Qual o ganho nesse mundo? Qual a ocupação nesse mundo que compensa o prejuízo da comunhão com Deus? Outra pergunta que poderíamos fazer é a seguinte: qual é o investimento que você faz na comunhão? Os irmãos estão aqui nessa noite investindo na comunhão com Deus, estão de parabéns. Mas esse investimento, ele vai até onde? Você está disposto a renunciar, a perder, até que ponto? Por causa desse relacionamento. Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele nos fala algo muito importante sobre esta comunhão. Quando ele diz o quê? Eu reputei por perda todas as coisas. Para mim, tudo passou a ser colocado como esterco, para que de alguma forma eu pudesse ter a sublimidade de Cristo
Jesus, meu Senhor. E ele prossegue dizendo, e ser achado nele, e ser achado nele. Aquele homem, ele tinha prosperado muito na sua vida. Paulo era um dos membros do conselho seleto de 70 anciãos de Israel. Para um jovem judeu não poderia ter nada que envaidecesse mais do que aquilo. E ele chegou aquele todo. No entanto, tudo aquilo ele renuncia, ele perde, por causa da importância da comunhão. E nós vemos que Davi, ele caminha para o apagar das luzes da sua vida física, entendendo isso, que a comunhão com Deus era tudo. Ele, nesse momento em que ele é corrigido, nessa intenção sua de construir um templo, ele humildemente se resigna, ele humildemente se esvazia e glorifica a Deus, porque Deus não somente falou da casa dele para aqueles dias, mas falou para os dias futuros, ainda garantiu à casa dele a perpetuidade nos dias futuros. E esse é um aspecto que eu gostaria de considerar antes de terminarmos. Irmãos, nós vivemos num mundo onde, como eu estava falando, essa questão do tempo, do cronos, né, do viver tudo aqui e agora, ter tudo aqui e agora, essa questão bem assim, hedonista, né, do reinado do prazer, né, ela está em voga mais do que nunca, pelo multiplicar da iniquidade. Isso está em voga mais do que nunca, e nós temos que tomar cuidado com essa percepção bem carnal, bem humana, bem mundana, porque ela rouba a perspectiva da eternidade. O apóstolo João, passando esse mesmo entendimento, ele coloca no capítulo 2 de 1 João exatamente isso, que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. E ele coloca exatamente isso, que não é possível você ter o seu afeto, o seu coração, os seus sentimentos ligados a esta realidade temporal, ao Cronos, né? E ao mesmo tempo você andar em sintonia com o Kairos, o tempo de Deus. Não é possível você fazer um casamento das duas perspectivas, amar o presente século e ao mesmo tempo estar garantido no tempo futuro, né? Os judeus religiosos falam da mesma coisa, né? Do tempo de agora, que eles chamam de Olam Hazé, e o tempo futuro. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos no meio, nós estamos nesse contexto, e nós somos facilmente influenciados. Nós somos facilmente influenciados, né? Quando no começo nós colocamos que Davi, ele estava, no certo sentido, repercutindo a realidade temporal, né? Aí você pensa em nós, povo de Deus. Irmãos, é muito bom se nós tivermos um prédio como esse aqui, ou outro maior, para nós abrigarmos pessoas, para ouvirem a palavra de Deus confortavelmente. Nada contra isso, irmãos, mas se não tiver, essa não é a força da igreja, esse não é o poder da igreja. Deus estava colocando para Davi, é impossível isso aí me abrigar. A verdade que se expressa no convívio com Deus, ela não cabe aqui dentro, entende? Aqui nós nos reunimos para ratificar, para reafirmar nosso compromisso com os princípios eternos nesses ambientes. Mas nós muitas vezes vemos que um determinado prédio, ele é construído nesse contexto evangélico para dar uma bofetada no outro ministério. É bem aquela síndrome de Nirod, né? Construamos uma cidade cuja torre chegue até os céus, façamos-nos um nome. Essa é a nossa igreja, esse é o nosso ministério. Aí nós nos gabamos disso. Isso se estende a tudo nessa vida, né? Porque o homem, na intenção dele alcançar a aprovação, para ele transitar nas várias camadas da sociedade, ter aceitação, então ele se gaba do poder, do prazer, dos bens, né? Mostra ali o que ele é, o que ele faz, o que ele... enfim.
né? No entanto, quando nós entendemos o nosso relacionamento, o nosso convívio com Deus, nós temos nisso a nossa real pérola, o nosso real valor, é o nosso convívio com Deus, porque as outras coisas todas passaram. Aquele templo foi construído, ele foi uma das maiores glórias do mundo daquela época. Muitos povos passaram por ali para admirar a magnificência arquitetônica do templo de Salomão, que depois terminou em nada lá pelos idos de 602, 586, mais precisamente depois de Cristo, né? Depois erige-se outro templo por Herodes, né? Que também era uma das maiores exuberâncias daquela época. E Jesus coloca o que com relação àquela percepção de adoração, aquela percepção de convívio, aquela percepção de relacionamento com Deus. O que Jesus coloca com relação àquilo? Ele diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E o historiador Flávio Joséfo coloca que exatamente na guerra de 70 depois de Cristo, quando houve a rebelião comandada pelos zelotes, então as tropas romanas, no ataque final, literalmente arrancaram as pedras de fundamento do templo, porque ali havia muito ouro, segundo esse relato, para retirar o ouro, e destruíram tudo. Não ficou nada ali assentado. Ou seja, Jesus estava dizendo claramente, isso aí se presta ao conceito de adoração e de convívio de vocês. Isso aí se presta ao nível, vamos dizer assim, deprimente de convívio que vocês escolheram, a concepção de Deus que vocês definiram, mas para mim não dá. Ou seja, Deus tem para mim, para nós, para seu povo, o relacionamento por excelência. Deus tem para nós o relacionamento por excelência. Lembrando de Paulo de novo, por esse relacionamento por excelência, que é o relacionamento, vale a pena perder qualquer coisa, vale a pena qualquer prejuízo, vale a pena qualquer constrangimento, vale a pena qualquer renúncia para você desfrutar desse que é o relacionamento por excelência. Então Deus estava colocando para aquela nação, para o povo de Israel, olha, vocês não vão me ver mais até o dia em que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês vão ter que passar por um processo de séculos de sofrimento, de tristeza, né? Foi a nação que na história passou mais tempo fora do seu território, né? A antropologia diz que uma nação pode sobreviver em termos étnicos muitos séculos morando no seu território. Agora, se for tirado dali, ela vai existir no máximo 300 anos. A nação de Israel foi a única nação registrada na história que passou mais de 7 séculos fora da sua terra e voltou por causa da palavra de Deus, que diz que isso ia acontecer. E esse povo, depois de uma situação terrível que é a grande tribulação, eles vão olhar para ele e vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, um processo que levará milênios. Ele levou até agora e vai levar ainda séculos, quer dizer, espero que Jesus volte logo, né? Mas nós poderíamos ainda perguntar, irmãos, nós vamos ter que passar pelo que mais para compreender que é Deus que define o modo como nos relacionamos com Ele, é Deus que define o jeito que Ele quer que nos aproximemos dele, entendendo que, sobretudo, ele definiu isso na cruz, na pessoa de Jesus. E essa definição se expressa nos princípios da sua palavra, que são instrumentos da graça que nós correspondemos através da obediência incondicional. Deus teve que destruir aqueles prédios, tanto da época de Salomão, quanto da época de Herodes. E Deus terá que destruir coisas nas nossas vidas. Tudo aquilo que estiver se interpondo entre o modo de Deus e o nosso modo, terá que virar cinzas. É dolorido, mas terá que acontecer. E bem-aventurados somos nós, quando nosso coração tem abertura
para que Deus, embora de forma dolorosa, destrua situações nas nossas vidas que estão concorrendo com Deus. Bem-aventurados somos nós, porque o escritor aos Hebreus coloca exatamente isso. Somos repreendidos por Ele para não sermos condenados com o mundo. Então, nós temos aqui a bem-aventurança da abertura para a repreensão que vimos no capítulo 17, quando Davi, ele se abre, ele aceita o direcionamento de Deus. E esta bem-aventurança, ela deve ter acolhimento total nos nossos corações, porque cremos plenamente que Ele vai manifestar nas nossas vidas algo que é incomparavelmente melhor do que os nossos mais auspiciosos planos, os nossos planos aparentemente os mais glamourosos, os mais espetaculares, nem de longe podem se comparar com o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele vai manifestar nas nossas vidas. Havendo abertura, Ele vai manifestar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos neste momento. Converse um pouquinho com Deus aí sobre a sua entrega. Você está aberto? Você está disposto a ter a abertura necessária? Você reconhece que a comunhão com Deus compensa toda e qualquer perda? Se Deus quiser que você abandone aquilo que tem o valor mais elevado para você, aquilo que está de forma mais íntima, ligada ao seu afeto, ligada ao seu coração, ligada à sua alma, aquilo que talvez você tenha dito: Senhor, por favor, não toca nisso não. Esse assunto para mim ele é muito delicado, mas se Deus disser, eu tenho que tocar nesse assunto, você vai ter que perder nessa área, você vai ter que renunciar nessa área. Você está disposto? É pela fé que você precisa crer que vale a pena. Se for pela comunhão com Deus, se for para você ter cada vez mais consolidado o bem real que é a comunhão com Deus, o sentido de bênção na Bíblia é comunhão com Deus. Ore ao Senhor, fale com Ele, esse momento é seu com Ele. Fale com Ele sobre sua abertura, fale com Ele sobre suas dificuldades. Talvez você possa dizer: Senhor, me quebranta, reconheço que eu não estou tão aberto como eu deveria, então me quebranta, me muda, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha limitação. Eu não quero perder o bem real que é a comunhão contigo, eu não quero perder o bem real que é a tua presença essa que compensa toda e qualquer perda. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti neste momento, muito agradecidos pela misericórdia e pela graça que nos assistiu nos momentos que nós passamos aqui, Senhor amado, momentos nos quais o Senhor nos questionou, o Senhor nos confrontou, o Senhor nos falou poderosamente através do Teu instrumento da graça que é a Tua palavra. E quero Te pedir, Senhor amado, para que o Senhor continue falando quando sairmos daqui e ao longo das nossas vidas, o Senhor possa continuar nos tratando, nos levando à abertura total, para que Tua palavra possa operar em nós o Teu querer e o Teu efetuar. Tem misericórdia de nós, Senhor amado, e vem pelo Teu poder demolir as nossas resistências. Vem pelo Teu poder, ainda que isto seja dolorido, ó Deus amado, mas vem pelo Teu poder destruir, ó Deus, todo bastião ainda de oposição a Ti, de resistência a Ti, Senhor. Vem pelo Teu poder, Espírito Santo de Deus, levar o velho homem cada vez mais a nocaute, de forma que o novo homem segundo Cristo se renove mais e mais, até ser dia perfeito, até que um dia, revestidos de incorruptibilidade, estaremos para sempre com o Senhor. É a nossa oração e súplica no nome do Senhor Jesus. Que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com todos os santos, aqui e em toda a terra, e todo o povo de Deus diga amém. Amém.